Ei, Fala, deputado, Sandra. Agora você está com estamos tempo. aqui. Sim, nós estávamos falando do Enem, né, da posição da UFMG, uma solicitação para o adiamento do Enem, pelo impacto que isso terá, principalmente nós estamos preocupados com os estudantes mais vulneráveis, que não têm podido continuar os estudos. A UFMG, por exemplo, mais de 50% dos nossos estudantes vêm de escola pública, então o impacto será grande. É importante que nós pensemos nesses estudantes. Não há um plano de contingenciamento. Se nós não conseguimos controlar essa pandemia, não há, o INEP ainda não trabalhou com plano de contingenciamento, nós não temos expectativa de retorno das aulas na rede pública, e mesmo se voltar, não terá condições de nós darmos o suporte necessário para esses estudantes. Quem serão penalizados serão os estudantes mais vulneráveis, que são os que mais precisam, principalmente de universidade pública no nosso país. Então, a preocupação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade é nesse sentido, no sentido também, se nós observarmos, todos os países fizeram isso. Os países do mundo que têm esse tipo de seleção estão adiando, estão repensando essas datas. Então, é importante que o Brasil também repense essa posição. As associações todas estão solicitando. A Andifes, que é a Associação de Reitores, também já fez uma solicitação para o adiamento. Então, essa é uma nossa grande preocupação. Agora, além disso, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, deputado, de mencionar alguns programas gratuitos que a UFMG tem para ajudar a comunidade a se preparar para essa prova do Enem. Ela vai ter que acontecer em algum momento, esperamos que seja em um momento mais tranquilo, com maior planejamento, mas nós temos, é importante que as pessoas acessem a rede da UFMG. Como? Qual que é a sua... A gente está fazendo, todo mundo, esse movimento todo, vocês, a rede acadêmica estão fazendo, nós estamos fazendo, mas eu queria saber, a sua expectativa, você também está como nós, com a convicção que a gente vai conseguir adiar isso? Como é que é a sua expectativa com relação a isso, em se tratando da sensibilidade que a gente tem do nosso ministro da Educação? Eu acho que sim. Olha, para você ter ideia, todos estão unidos com o mesmo discurso. Eu não tenho encontrado nenhuma associação, todos pela educação já se manifestaram. Hoje, educadores que têm posições já mais consolidadas já se manifestaram, não são apenas as universidades públicas, as associações, de um modo geral, todas já perceberam que será muito difícil. Nós temos que pensar também nas condições psicológicas desses estudantes nesse momento. Para uma prova que será feita em novembro, nós estamos em maio, não sabemos quando será esse retorno, não sabemos em quais condições, então é sensato que nós comecemos a pensar nesse adiamento dessa prova, que tem um impacto tão grande para a vida de todos os estudantes. Eu espero que sim, eu espero que haja bom senso e que prevaleça o interesse da maioria da população que necessita desse exame, que é tão importante para todas as instituições e também para os estudantes. Você vinha dizendo que estava colocando os programas que estão funcionando, independente disso, agora da universidade, quando eu te interrompi. Exatamente. Então, por exemplo, no caso do Enem, nós temos um programa que pode ser acessado pelo site da UFMG e que se chama Preparatório para o Enem, que se chama Face Educa. Nós temos também o que se chama Humanizar. Temos um que se chama Equalizar. São programas da UFMG, usados por meio do nosso site, e que ajuda um pouco na preparação para esses exames, e que nós estamos à disposição para ajudar quem tiver interesse em acessar. E temos também um que se chama Pró-Imigrantes, que é justamente um programa para ajudar os imigrantes que queiram entrar também na universidade, que necessitem de algum tipo de ajuda nesse sentido. Então, o UFMG continua atuando, né, em várias frentes, como eu disse, não apenas atuando junto à Covid, mas em várias outras atuações que são importantes para a nossa sociedade. Eu digo sempre que nós somos uma universidade federal e somos de Minas Gerais. Então, o nosso papel é atender a nossa sociedade, é o que nós temos feito. Eu sabia disso, por isso que lhe convidei, para que a gente pudesse conversar um pouco. Estou ansioso para poder passar esse período de pandemia, para que a gente possa presencialmente tomar o nosso café. Já te prestigiei em outros eventos que a universidade faz, quando fez em defesa Brumadinho, quando fez em defesa
a várias ações que vocês têm em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil, por que não dizer, porque é coletivo. Da mesma forma que nós estamos prevendo o adiamento das eleições, ou vamos trabalhar para isso também, as eleições municipais de outubro para talvez final de novembro, início de dezembro, mas não aceitar a prorrogação, não virar o ano, vocês trabalham com uma suspensão para um prazo, o que vocês acham que é algo razoável, que vocês começam a pensar como datas que seriam satisfatórias para que pudesse equalizar esse período e colocar todo mundo minimamente em igualdade de condições? Olha, nós ainda não pensamos numa data, mas sabemos que novembro está muito perto. Essas provas precisam ser rodadas, os estudantes precisam ser preparados. Novembro, primeira semana de novembro está muito cedo, então é necessário que nós pensemos em formas de planejar melhor essas provas, que pelo menos nós consigamos adiar um pouco até o final do ano ou início do ano que vem. Isso não terá grande impacto nas universidades. Todas as universidades terão que estender o semestre de alguma forma. Não haverá perda do semestre, não se fala em perda de semestre, se fala em adiamento. O que vai acontecer é que o primeiro semestre de 2020 será estendido, o segundo semestre será estendido. Então, isso não haverá prejuízo para as universidades de um modo geral. Todas as universidades, mesmo aquelas que continuam com as atividades, elas terão que estender um pouco o prazo de suas atividades, porque esse é um momento de excepcionalidade. Ninguém viveu esse momento antes. Então, nós temos que aprender fazendo e com muita cautela, com muito respeito e com muita responsabilidade. É o que a gente tem dito sempre. E cuidando muito das populações mais vulneráveis, que são as mais afetadas por essa situação. Não é mesmo, deputado? É verdade, eu te agradeço muito. Por último, eu queria saber, você certamente hoje conversou com muita gente da área de saúde da universidade, como é que as pessoas estão vendo, qual é a impressão, e a sua também, como cidadã, como uma pessoa que zela por uma comunidade imensa em torno da Universidade Federal de Minas Gerais e por que não dizer, do seu entorno, desse momento que a gente tem de estabilidade na saúde, num momento muito complicado que enfrentamos essa pandemia, a troca de 2 ministros, o que isso tem de repercussão para a ciência e o que tem de repercussão também para o meio interno, para aqueles que estão conduzindo. As universidades, os prefeitos, os governadores estão numa linha conduzindo, conversando com um agente, e de repente muda o agente, muda de novo, porque quer se estabelecer um protocolo diferente. Queria só te ouvir a respeito disso, para que a gente pudesse concluir, já de antecipando, agradecendo muito aí a sua presença, a sua contribuição, enriquecendo a nossa conversa. É com muita preocupação, deputado, que nós ouvimos essa notícia. É um momento que nós precisamos de cooperação, precisamos trabalhar conjuntamente. A UFMG tem feito isso com a cidade, tem feito com o Estado e também com o governo federal tem tido, que é um momento de união dos esforços do poder público, da academia, da ciência, para resolver um problema que tem afetado dessa forma o nosso país. Então, é com grande preocupação que nós vemos que em pouco tempo nós tivemos 2 ministros da saúde, e isso nos dá muita insegurança. Então, espero que o próximo ministro tenha também o perfil técnico. Isso é importante que nós tenhamos pessoas que tenham conhecimento, que respeitem os dados científicos que têm sido produzidos. A UFMG tem produzido muitas pesquisas, muitos dados, como o senhor mesmo mencionou, e todos os dados mostram uma coisa, que é preciso, que é o momento de ficar em casa, é o momento de isolamento social, é o momento de nós ouvirmos o que os cientistas estão dizendo, ouvirmos o que os epidemiologistas estão dizendo, todos os virologistas, e todos dizem a mesma coisa. É o momento de isolamento social, é o momento de nós preservarmos o sistema de saúde, principalmente o sistema público de saúde. Então, é com muita preocupação que nós estamos vendo essa saída do ministro Tais, que é uma pessoa competente e que é uma pessoa técnica, do quadro técnico, médico. Então, nós estamos ansiosos por ver como será essa condução. E lembrando que nós temos que estar todos juntos, o poder público,
público, academia, juntos nesse momento. Só assim nós vamos vencer esse momento tão difícil, que é um momento, é uma batalha, é uma guerra, e que nós temos que estar juntos. E, lembrando, é a ciência e a educação que, de fato, vai nos conduzir aos rumos corretos. Muito obrigado, Sandra. Eu queria perguntar só para esclarecer, se você pudesse colocar ao final de novo, você repetir, porque na outra live tinha gente que saiu e agora tem gente nova que entrou. Então é importante só... Vocês têm estudos claros aí, no caso da UFMG, sobre a questão da continuidade do isolamento, o benefício que isso dá, o FMG fez um estudo nesse sentido, e pode passar como é que a gente faz para acessá-los? Sim, exatamente. Nós temos vários estudos. Um dos últimos estudos diz justamente isso, 9 motivos para manter o isolamento, que mostra que isso é importante. Não é o momento de sairmos do isolamento, nem em Belo Horizonte, nem em Minas, nem em qualquer lugar do Brasil. Não é o momento. E nós temos dados, nós temos estatísticos, matemáticos, economistas, epidemiologistas, virologistas, todos trabalhando juntos para produzir dados científicos para nos guiar nas decisões que são importantes para todos nós. E todos esses dados estão disponíveis nas redes da UFMG, as redes sociais, e também no site da UFMG, ufmg.br/coronavírus. Temos todos os dados, todas as informações que têm sido compilados desde o início. Nós começamos, como eu disse, muito cedo. Bem no início de março, nós iniciamos com o Comitê de Enfrentamento do Coronavírus, com médicos, virologistas, epidemiologistas, várias pessoas nos ajudando a fazer essa reflexão que é tão importante para todos nós. E nós temos produzido muitos documentos para que nos dão apoio nesse momento. E o momento é de isolamento, não é o momento de nós sairmos do isolamento, não é o momento de flexibilizar, temos que ter consciência disso. Os exemplos de outros países estão muito claros, aqueles que flexibilizaram tiveram que voltar. A Itália está passando por um momento difícil novamente. O risco de uma segunda onda, ela é muito concreta em alguns dos países que já flexibilizaram. Então, é o momento ainda, nós estamos em curva ascendente. Minas conseguiu achatar a curva porque nós fizemos o isolamento no momento certo, né? Então é importante que nós mantenhamos nas cidades em Minas, esse movimento, ficando em casa, cuidando e preservando o sistema de saúde. Isso é muito importante. E eu agradeço a oportunidade. Desculpa te incomodar aí no final de semana, sabendo que você está trabalhando, preparando para sair ainda da universidade, mas é um prazer estar falando com você. Você sabe disso, o gabinete me coloca à sua disposição também para as ações coletivas e ações comuns que nós temos que fazer. O poder público, seja a academia, seja nós, o Poder Legislativo, nós estamos sempre juntos no interesse de melhorar sempre o atendimento da educação brasileira. Você conta comigo e eu agradeço a sua contribuição, a sua participação conosco aqui. Um grande abraço, bom final de semana, fica com Deus, fique em casa, né? Se preserve aí junto com os seus. Tudo de bom. Muito obrigada, deputado, um prazer. Estamos juntos, é isso mesmo. É o poder público, a academia, todos nós lutando nesse momento tão difícil para todos nós. Muito obrigada, foi um prazer. E não deixem de verificar a página da UFMG e também as nossas mídias. Muito obrigada. Os 9 motivos para poder manter o isolamento eu já publiquei nas minhas redes, tá? Isso aí exatamente. E lembrando que a UFMG é um patrimônio do nosso estado e do nosso país. E é importante a gente preservar esse patrimônio. É nesse momento que a gente vê o tanto que é importante a gente ter uma instituição como a UFMG. Muito obrigada. Parabéns, ela está muito bem representada na sua pessoa. Obrigada. Bom final de semana. Se cuidem. Um abraço. Um abraço.